Oi, meu nome é Queiroz, sou fundador aqui do Instituto Israel. E bom, aqui a gente acredita que compreender a política não é luxo, mas necessidade. Se você não entende o mundo político, acaba sendo manipulado por ele. Por isso, hoje vamos mergulhar em alguns conceitos fundamentais da ciência política. Sem eles, não dá para entender nada do que acontece ao nosso redor. Vamos falar sobre poder, Estado, governo, regime e ideologia, ok? Então, vamos começar pelo poder. Tudo começa pelo poder. A política existe porque o poder existe. Poder é a capacidade de influenciar, decidir, comandar ou impor uma vontade sobre outras pessoas. Mas ele não é apenas força bruta. O poder pode vir da persuasão, da autoridade moral, da tradição ou da legitimidade de uma lei. Max Weber, um dos maiores sociólogos, dizia que poder é a possibilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra resistências. Mas quando esse poder é reconhecido como legítimo, ele se transforma em autoridade. E a autoridade é a base da convivência estável numa sociedade. Bom, agora vamos entender o que é Estado. O Estado. Porque, bom, o poder sozinho é instável. Ele precisa se organizar. E aí surge o Estado. O Estado é uma instituição política que centraliza o poder em um território definido, com leis, autoridades e a capacidade de impor ordem. Ele é, em termos simples, a comunidade política organizada. Thomas Hobbes dizia que sem Estado viveríamos em um caos permanente, em uma guerra de todos contra todos. Já Locke e Rousseau acreditavam que o Estado nasce de um contrato, um pacto social para garantir direitos e organizar a convivência. O Estado moderno, como conhecemos, é feito de 3 elementos: povo, território e soberania. Sem esses 3, não existe Estado. Bom, agora vamos falar de governo. Uma coisa é o Estado, outra é o governo. O governo é um conjunto de pessoas e instituições que exercem naquele momento a autoridade política do Estado. O Estado é permanente, mas o governo é transitório. No Brasil, por exemplo, o Estado brasileiro existe há séculos, mas o governo muda a cada eleição. É o governo quem administra, executa leis, cria políticas públicas, representa o país no exterior. Podemos dizer que o Estado é a casa e o governo são os moradores temporários, entendem? Ok. Agora sobre o regime político. Porque como esse governo chega ao poder? Como ele governa? É aqui que entra o regime político. Regime político é o conjunto de regras que define como o poder é conquistado e exercido. Ele responde a perguntas como: quem pode participar do poder? Como as decisões são tomadas? Quais são os limites da autoridade? Podemos ter regimes democráticos, autoritários, totalitários. Democracia é quando o poder emana do povo e há mecanismos de participação e controle. Autoritarismo é quando o poder fica concentrado em poucos, com pouca ou nenhuma participação popular. E o totalitarismo é o extremo. O Estado controla tudo até a vida privada. Ou seja, regime político é um manual de instruções do governo dentro do Estado. Ok? Agora sobre a ideologia e a doutrina política. Chegamos agora a um conceito central, mas também polêmico, a ideologia. Muitas vezes a palavra é usada para designar qualquer conjunto de ideias políticas. Assim, liberalismo, socialismo, conservadorismo ou fascismo seriam todos ideologias, mas nem todos os pensadores concordam com essa visão. Na definição clássica da ciência política, ideologia é um sistema de ideias, valores e crenças que orientam a ação política de indivíduos e grupos. É uma lente pela qual enxergamos o mundo. Ela interpreta a realidade, diz o que é certo e errado, justo ou injusto, propõe caminhos para organizar a sociedade. Ok? Só que, porém, alguns autores fazem uma distinção importante. Nem todo pensamento político é ideológico. Como assim? As ideologias teriam um caráter mais revolucionário e artificial.
criadas para romper com os pilares da civilização ocidental e substituí-los por novos fundamentos. Nesse sentido, o comunismo, o nazismo e o fascismo são exemplos claros, buscam criar um novo homem e uma nova ordem à força, rompendo com tradições históricas. Já as doutrinas políticas seriam conjuntos de princípios enraizados na tradição que procuram conservar, aperfeiçoar e transmitir os fundamentos que sustentam a civilização, como o direito romano, a moral judaico-cristã, a filosofia grega e a economia de mercado. Doutrinas como o liberalismo clássico ou o conservadorismo não nascem para destruir, mas para fortalecer e passar aprimorados esses pilares às próximas gerações. Essa diferença é decisiva. Se chamamos tudo de ideologia, acabamos colocando no mesmo saco tanto correntes que querem preservar e aperfeiçoar a civilização, quanto aquelas que querem derrubá-la e reconstruí-la do zero. Por isso faz sentido distinguir. Em resumo, ideologias buscam romper com a tradição e instaurar algo totalmente novo. Doutrinas políticas se apoiam na tradição para fortalecê-la e transmiti-la. Assim, quando estudamos política, é importante não apenas identificar as ideias em disputa, mas perceber se estamos diante de uma ideologia que tenta substituir os fundamentos da nossa civilização ou de uma doutrina que procura conservá-los e aperfeiçoá-los. Bom, esses 5 conceitos, poder, Estado, governo, regime e ideologia, formam a espinha dorsal da ciência política. O poder é a energia que move tudo. O Estado é a estrutura que o organiza. O governo é quem administra essa estrutura. O regime é o conjunto de regras que define como o governo funciona. E a ideologia é a lente através da qual interpretamos e justificamos tudo isso. Sem compreender essas bases, ficamos perdidos diante das manchetes, das crises políticas, das eleições e dos discursos que tentam nos convencer. Bom, meus amigos, entender política é entender a vida em sociedade. E quando aprendemos a diferenciar poder, Estado, governo, regime e ideologia, paramos de ser massa de manobra e começamos a ser protagonistas. Esse é o convite que faço a você. Mergulhar nessa jornada de despertar intelectual aqui no Instituto Zarael. Porque compreender a política não é apenas um exercício acadêmico, é um passo necessário para defender a sua liberdade, a sua consciência e o futuro do nosso país. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa despertar e venha caminhar com a gente nessa busca por verdade, virtude e transcendência.